Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que tem grande importância e relevância no contexto do diabetes. Oi, Thali, tudo bem? Que é a relação da nutrição com a neuropatia diabética. Bora que bora, minha lindeza. Que saudade de você. Ai, ai. Você já foi lá no outro Insta? Loara, gente, eu vou deixar aqui até o arroba do Insta novo, tá? Arroba Cris Azoline Nutri sem o ponto, que é um lugarzinho só nosso. Vocês estão curtindo isso? De ter um lugarzinho que a gente só tem coisas lá de conteúdo para vocês se atualizarem e vocês ficarem por dentro de tudo? Ai, que beleza, Thali. E você gostou dessa ideia? Que daí não fica misturado. Tem coisas que não dava pra falar. Tati, boa tarde. Só que, assim, meu Instagram lá ainda não está qualificado para fazer live, mas logo ficará. Eu espero que não demore muito. Foi a Tati que me ensinou isso e depois o pessoal da equipe foi dar uma olhada e é realmente isso mesmo. Não dá pra fazer lá ainda, então a gente vai fazer aqui, né? Porque daí lá não fica misturado, né? Senão tem paciente aqui, tem um monte de coisa. Só que sim, tem que construir do zero, mas eu conto com vocês lá, tá? E indiquem o perfil, porque eu quero só levar conteúdo, informação pra vocês. E é legal esse dia a dia que eu vou dividindo com vocês lá, tá? Bom, então, gente, como a live vai ficar gravada, vocês estão aqui, já me conhecem, mas eu tenho que dizer pro pessoal quem é essa que vos fala. Eu sou a Cris Azoline, sou nutricionista, sou bioquímica também, especializada no tratamento do diabetes, e hoje a gente vai explorar esse tema de como os ajustes nutricionais podem prevenir e até aliviar os sintomas da neuropatia diabética, tá? Que é uma complicação muito comum e muitas vezes debilitante para o paciente com diabetes. Por isso que o tema de hoje é papel da nutrição na prevenção e na gestão da neuropatia diabética. Então hoje nós vamos discutir as abordagens nutricionais mais eficazes e que podem proteger o nosso paciente do dano nos nervos e melhorar a dor também, tá? E dar mais qualidade de vida para esses nossos pacientes com diabetes. Porque a neuropatia, gente, é uma condição que o paciente começa sentindo pela dor. Eu costumo dizer para os pacientes, o diabetes não dói. Mas quando começam as comorbidades no diabetes, essas sim começam a aparecer frequentemente com dor, né? Diminuição da visão para retinopatia diabética. Então a gente já tem os sintomas, né? Que no diabetes o paciente não sente tanto. Então vale nesse momento sempre perguntar para o paciente, principalmente se vocês veem que esse paciente já vem de uma hiperglicemia prolongada de muito tempo ou muitos anos de diabetes. Isso já são coisas para vocês se atentarem e prestarem atenção. Se esse paciente pode ter ou não neuropatia diabética. A neuropatia é um diagnóstico muito mais clínico pela percepção dos sinais e sintomas da dor nesse paciente, a sensibilidade nos pés. Mas antes de falar de tudo isso, vamos entender o que é a neuropatia diabética, né? A principal causa da neuropatia, gente, sempre vai ser a hiperglicemia prolongada. Por quê? A hiperglicemia, ela danifica os vasos sanguíneos, tá? Que fornecem oxigênio e nutrientes para os nervos. Então, existem várias formas de neuropatia diabética. A mais comum é a neuropatia periférica, que afeta os pés e as pernas. Mas quando a gente está falando de neuropatia, existem outras neuropatias. A neuropatia pés e pernas, então, periférica. Mas, por exemplo, esse paciente pode ter dores no corpo,
tá? Essas dores no corpo pode ser também ocasionada, pode ser um tipo de neuropatia. O paciente, de repente, masculino, que queixa de impotência sexual, ele também pode ter neuropatia, tá? E por isso que ele não, ele segue com impotência. Então, neuropatia existem várias formas, as mais comuns que vocês vão pegar é realmente a dos pés e a das pernas. E os sintomas são dor, formigamento, perda de sensibilidade nos pés, que é aquela a perda de sensibilidade que o paciente com pé diabético tem, entendeu? Então diminui a sensibilidade. Por isso que a gente tem que dar uma olhada nos pés do paciente, tem que colocar o filamento no pé dele, ver se ele sente. Tudo isso são sinais de neuropatia. O paciente reclama que formiga, às vezes ele não tenha uma relação diferente entre o formigamento e a cãibra, né? Perguntar para ele, tentar fazer com que ele especifique melhor o que ele está sentindo com aquela sensação. Que horário que mais dói, tem paciente que não consegue dormir por causa da dor, e diferenciar essa dor da neuropatia para uma dor, por exemplo, numa criança que está crescendo, que está desenvolvendo, né? E isso é muito confuso, porque as crianças que têm diabetes tipo 1 e que estão nessa fase do estirão do crescimento sentem dores pelo estirão e não pelo diabetes. Então, separar isso é importante, mas tem crianças que passam muito tempo com glicemias, já tem uma glicemia prolongada de anos, que sim, que elas vão ter neuropatia também. Então, saber a diferença para trabalhar isso é super importante, viu, gente? Então, prestem atenção nos sintomas e nos sinais, ok? Então, vejam só. É interessante a gente olhar a sensibilidade nos pés, por quê? Porque a falta de sensibilidade no pé pode levar a úlceras, as amputações, porque o paciente não sente, eu falei numa live, né? Não vou ficar repetindo aqui. O paciente não sente, ele não sente o calçado machucar, ele não sente o bicho que picou, ele não sente quando ele tá andando descalço na grama que ele pisou em algo, ele não sente nada, tá? E como ele não tem dor, ele não percebe que machucou e aquela ferida vai evoluindo, vai tomando uma proporção muito grande. Como ele está hiperglicêmico, ali começa a ter uma proliferação bacteriana e aí que vem o risco muito grande da amputação, tá? Então, gente, é importante a gente entender, primeira coisa, que além do controle glicêmico, a nutrição, ela tem um papel bem fundamental aqui na prevenção e também no tratamento da neuropatia diabética, tá? A gente tem um papel fundamental aqui e mostrar isso para o nosso paciente é importante, porque não é só o controle glicêmico, existem nutrientes específicos, como por exemplo a vitamina B1, que pode influenciar muito na saúde do nervo, sabe? E que influencia diretamente e que também pode ajudar a diminuir os sintomas. Por isso que as intervenções nutricionais são uma ferramenta muito poderosa, tá? Não só para controlar o diabetes, né, em si, mas também para prevenir ou para retardar o desenvolvimento da neuropatia, das complicações no geral, né?
E o maior desafio, na verdade, é ajudar os nossos pacientes a implementar as mudanças dietéticas de forma sustentável. Esse eu acho que é o grande desafio da nutrição, né? Até vou fazer uma parte aqui, que eu acabei de atender um paciente, e eu falei para essa paciente exatamente isso. O maior desafio não é você estar aqui sabendo o que você precisa comer, sabendo do que você precisa se alimentar, das combinações de alimentos. Esse não é o grande desafio. O grande desafio é se realmente você vai conseguir fazer, preparar, se organizar e fazer as compras, ter tudo isso em casa, né? O grande desafio é esse, porque por mais fácil que seja algo que você prescreve, o paciente tem que se organizar e tem que entrar no estilo de vida, não, tem que virar um estilo de vida e tem que entrar na rotina desse paciente. Então esse é o grande desafio. Quando a gente fala, o paciente, ele olha para a nutrição, a primeira coisa que ela falou para mim, eu não quero que você me proíba as coisas. Então, assim, ele já vem com um olhar de preconceito para tudo isso, e a questão não é proibir. Então, o grande desafio é você preparar o que precisa ser preparado na sua casa. Esse é o grande desafio. Gente, prestem atenção numa coisa. Tomar remédio é uma coisa muito fácil. Tomar remédio é muito fácil. Remédio, ele não tem gosto. Ele não tem, né, então, sabor, gosto, odor, cheiro, nada. Com um copo, meio copo de água, você engole o comprimido. Tem gente que não precisa nem disso, engole o comprimido. Mas, o que acontece? Mudar a alimentação tem todo um contexto em volta disso. E esse contexto precisa ser colocado para o paciente, dessa forma que eu coloquei para ela, para fazer os pacientes olharem para a nutrição como uma forma de tratamento ao longo da vida, preventiva. Veja, nós estamos falando de coisas que têm sabor, que têm cheiro, que têm gosto, que têm relação afetiva, memória afetiva, né? Então, existe um contexto na alimentação que é muito diferente do que tomar um remédio. E aí, nesse sentido, por que diminui o engajamento dos pacientes na nutrição? Porque não é colocado para o paciente a realidade. A realidade não adianta você estar sentado na minha frente se você não conseguir colocar e não se esforçar para colocar em prática tudo isso, porque tudo isso realmente é muito complicado e tem que entrar na sua rotina. Então, eu acho que o grande desafio é a gente colocar isso para o paciente que seja de forma sustentável, porque depois que colocou, que virou rotina, aí vocês sabem melhor do que eu, do que ninguém, que depois que entra na rotina, vai embora. E hoje, bem rapidamente, outro exemplo muito claro que eu tive disso, foi eu subindo na academia no elevador, eu encontrei uma mulher com um cachorro, ela olhou pra mim e falou assim, você vem todos os dias na academia, porque eu faço academia no meu prédio. Eu falei, sim, eu vou todos os dias. Por quê? Porque se isso não entrar na minha rotina, eu não quero vir. Por quê? Não é bom. Tirando pessoas que são, que nasceram predispostas ao exercício e que gostam demais daquilo, para outras pessoas que não, como eu, tem que virar rotina. Porque senão eu não quero ir. E da mesma forma é a rotina alimentar para o paciente. Se não entrar na rotina, o paciente não vai aderir. Então, esse é o grande desafio do nutricionista. E não tenho medo de falar a verdade para o paciente. Não tenho medo de falar a real para o paciente precisa ouvir, tá? Então, voltando para a live, né? Voltando para o nosso assunto. A gente não pode focar exclusivamente no controle glicêmico
no caso dos pacientes com neuropatia, tá? A gente tem que abordar as necessidades nutricionais específicas que controlam a dor e evitam a progressão da neuropatia. Porque a gente está falando aqui de evitar um dano maior nos nervos, tá? Então, esse é um outro ponto. Quando você explica para o paciente que a prescrição nutricional tem um sentido, isso faz o paciente em casa pensar. Isso faz isso. Isso, eu vou comer vou dar um exemplo, esse espinafre, porque nesse espinafre eu tenho vitamina B1 que vai diminuir a minha dor nas pernas. Se ele sabe o motivo, ele vai querer fazer. Então, sempre deem o motivo, tá? Isso é super importante, tá? Então, vamos lá, Cris, por onde que eu vou começar o tratamento nutricional e um paciente com neuropatia? Então, a primeira coisa, é necessário a gente enriquecer, né? Essa dieta com nutrientes neuroprotetores. Aí a gente pode pensar no ácido alfa-lipoico, no magnésio, ômega 3, nem pensar ficar fora disso, tá? Então, esses são 3 ativos bem legais para usar na neuropatia. Mas, se eu tiver que escolher o mais importante, tipo, o principal, eu vou dizer para vocês que é a vitamina B1, que é a tiamina. Por quê? Ela participa do metabolismo da glicose e ela é muito eficaz para reduzir o estresse oxidativo e a formação dos produtos finais de glicação avançada, tá? Os EIGs, porque eles estão envolvidos diretamente no dano nervoso. Então, prescrever alimentos ricos em tiamina é importante. E aí o paciente vai entender por que ele vai usar, então, alguns cereais integrais, leguminosas, por que tem que ter na alimentação. Veja, essa paciente que eu peguei agora há pouco, ela não tem neuropatia, mas ela, nesse sentido, na hora que eu fiz a anamnese dela e eu olhei a pobreza nutricional do dia a dia dela, gente, se ela tivesse neuropatia, ela estava tendo dores horrorosas, porque a comida dela, no dia a dia, ela é uma pessoa sozinha, então ela já não se alimenta bem porque preparar já é mais complicado, né? Já tem que parar para fazer, eu tô sozinha, então ela se alimenta de leite, pão e bolacha. Pobre nutricionalmente. O que a gente tem aqui de vitaminas do complexo B? Praticamente nada. Então, a sorte que ela não tem ainda, mas nesse ritmo vai desenvolver, até porque pela própria pobreza nutricional e rica em carboidratos refinados, ela terá hiperglicemias prolongadas, né? Mais tempo de hiperglicemia e, com certeza, mais produtos de glicação avançada, mais estresse oxidativo e mais dano nos nervos. Então, entender, no caso dela, né, se ela tivesse neuropatia, por que nós temos que colocar os cereais integrais? Por que são importantes? Por que é importante a gente elencar uma leguminosas, oleaginosas ou sementes de girassol, espinafre, atum, couve, queijo? Por quê? Né? Todos esses alimentos têm tiamina, que melhora a dor, que melhora e previne a neuropatia. Acompanhando aí, gente? Tá tudo bem? Então, assim, ó, não esquecer que além da gente contemplar esses alimentos, talvez o paciente precise de suplementação de B1. E eu gosto muito, gente, da benfotiamina, porque
E justamente, se você ler em bula, você vai ver que ela é indicada para o tratamento da neuropatia em diabetes. Por quê? Porque ela tá na forma lipossolúvel. A benfotiamina, ela é melhor absorvida em comparação com a tiamina hidrossolúvel. Então, isso permite que ela alcance concentrações mais elevadas no tecido, incluindo os nervos. Então, a benfotiamina, ela atua como um antioxidante, reduz o estresse oxidativo e diminui o dano no nervo. Por quê? Porque o estresse oxidativo é um fator bem significante para desenvolver a neuropatia diabética, porque os radicais livres danificam os nervos, tá? E aí, gente, não adianta tudo isso se o paciente tiver com controle glicêmico ruim. Não adianta nada. Então, a gente tem que trabalhar no controle glicêmico do paciente. Não adianta suplemento se nós temos hiperglicemia fazendo produto de glicação avançada, né? Não adianta nada. E tendo estresse oxidativo. É como uma corda de duas pontas. É um puxando para o lado e o outro para o outro. Não adianta, né? Então, nós temos que trabalhar o controle glicêmico e colocar metas para esse paciente. Esse controle glicêmico precisa ser rigoroso. Então, a gente precisa usar agora aqui a dieta para manter a glicose dentro do alvo, para reduzir o risco, né, de desenvolver ou a progressão da neuropatia diabética, né? E essas estratégias você pode incorporar no tratamento do seu paciente. Você pode incorporá-las, tá? Essas estratégias, gente, antioxidantes são importantes. Colocar, por exemplo, os berries, que podem combater, né, o estresse oxidativo. As frutas vermelhas, no geral, todas combatem o estresse oxidativo e protegem os nervos. Então, trabalhar essa parte preventiva é importantíssima, né? Mas expliquem para o paciente sempre o motivo pelo qual vocês estão prescrevendo isso. Veja, gente, dieta é uma coisa que, se a pessoa foi em vários profissionais, ela vai sentar na sua frente, vai falar para você: ah, mas eu já fui em vários e eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Ela sabe o que ela tem que comer, mas ela não sabe por que ela tem que comer. E o diferencial, o que diferencia um nutri especialista do outro é justamente isso. É o motivo pelo qual ela tem que fazer, o porquê ela tem que fazer aquilo, o porquê que ela vai inserir aquilo na alimentação dela. É igual ao remédio. O remédio, por exemplo, que o médico está dando, um medicamento, ele está indicado para alguma coisa. Tipo, vamos pensar por uma dor articular. Ele está indicado para isso. Ah, melhor. Vou dar um exemplo melhor. Um antidepressivo está indicado para o tratamento da depressão. Mas o médico que prescreveu aquele medicamento como aquele antidepressivo pode estar prescrevendo esse medicamento para a dor. Então, a indicação é como antidepressivo, mas esse antidepressivo melhora a dor, que é o caso, por exemplo, da pregabalina do diabetes. Veja, ele é um antidepressivo, mas que melhora a dor. Então, às vezes, o paciente senta aqui na tua frente e fala assim: ai, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, mas você sabe o motivo que você tem que fazer? Não. É a mesma coisa do remédio. Então, aquele antidepressivo que você está tomando não é como antidepressivo para dor. E aqui é a mesma coisa. Sabe esse espinafre que você tem que comer? Então, a Nutri deu para aquilo e aqui eu quero para isso. Entende? Então, você dá motivos. Cris, nesse caso,
Seria interessante a suplementação de B1 ou só mudar a alimentação para prevenir essa condição? Tati, depende de como esse paciente está sentindo. Se ele tem muita dor, vale a suplementação sim, necessária, aliás, eu acho fundamental. Se esse paciente não tem dor, mas ele tem hiperglicemias prolongadas de muito tempo, já é um diabetes de muitos anos, a alimentação é extremamente preventiva e elencar a vitamina B1 nesses casos é fundamental. Explicar para o paciente. Se esse paciente tem uma dor inicial, ele não refere que dói muito, você pode tentar com a alimentação, avaliar e, se necessário, depois você prescreve a tiamina, tá? Então, assim, sempre não sair prescrevendo, sempre priorizar a alimentação. Se o paciente não refere melhora, aí sim você entra com a suplementação, tá? Mas a suplementação em caso de dor intensa funciona demais. Vale muito a pena, principalmente a benfotiamina, tá? Então, o primeiro passo prático para vocês, analisar na anamnese se o paciente tem ou não neuropatia. De que forma? Olhando para quanto tempo ele tem de diabetes e se ele tem um histórico, vocês podem olhar inicialmente pela hemoglobina glicada. Cuidem que a hemoglobina glicada nem sempre refere à realidade. Se o paciente tem diabetes tipo 1 e traz uma glicada boa para vocês, pode ser que essa glicada seja a custas de muita hipoglicemia, porque deixa a média glicêmica relativamente boa, porque é uma média. Então, cuidem para a hemoglobina glicada ser confrontada com o exame de ponta de dedo sempre, tá, gente? Mas inicialmente podem avaliar por ali. Então, se esse paciente tem uma hiperglicemia crônica, façam perguntas relacionadas à neuropatia. Tem dor nas pernas? Sente dor? Formigamento? Dói para caminhar? Dói parado? Tudo isso é uma análise que vocês vão fazer durante a anamnese clínica, certo? Dependendo, vocês podem usar até a escala de dor, se vocês quiserem. A escala de dor, de 0 a 10, 5 dói metade. Mais de 5 já dói mais, dói menos. Escala de dor, sabe? Tem umas reguinhas de escala de dor. Quanto dói, né? Isso é legal, porque vocês sabem, se dói muito, melhora o controle glicêmico a priori e depois entra com a suplementação, tá bom? Sempre nesse passo, ok? Então, para vocês começarem a anamnese, sintoma, histórico do paciente e uma avaliação detalhada do estado nutricional e hábitos desse paciente. Veja, exatamente isso que aconteceu, que eu digo que não é o caso, que minha paciente não tinha neuropatia, mas uma paciente que tinha uma alimentação extremamente pobre, né, nutricionalmente pobre e que precisa de ajustes alimentares. Elenque os nutrientes que esse paciente precisa e onde ele encontra esses nutrientes. Por que eu vou comer atum? Porque no atum tem vitamina B1 e a vitamina B1 previne a neuropatia, previne essa dor nas pernas, melhora a dor nas pernas. Por que eu vou comer queijo? Porque tantas porções de queijo por dia tem vitamina B1 que faz isso, isso e aquilo. Entende? Você começa a mostrar que o alimento que tem micronutrientes ou que tem compostos bioativos tem uma ação, igual o mecanismo de ação do medicamento, ele tem uma ação bioquímica protetiva, ou ele tem uma ação bioquímica não só protetiva, mas no tratamento, na ação da dor. Então, mostre isso para o paciente, tá? Então, investiguem os hábitos alimentares desses pacientes, entendam da dor, especialmente aqueles que referem os sinais
né, de neuropatia, o risco elevado de desenvolvê-la, que é importante também. Então, se esse paciente tem risco de desenvolver, deixa esse paciente ciente, né? Paciente que tem uma hiperglicemia de longa data. Então, gente, é isso, o segredo. Olhem as glicemias, olhem a glicada, avaliem o estado nutricional, elenquem, então, os nutrientes, os micronutrientes ou compostos bioativos necessários, como eu falei dos berries. Os berries têm uma ação protetiva, elenquem para ele quais berries, o que tem, quais são os antioxidantes, os flavonoides que tem ali e que tem uma ação química, né, bioquímica, para combater o estresse oxidativo. Isso é super importante. O paciente engaja, ele vai com isso na cabeça, certo? Então é isso, gente. Então, se vocês querem fazer perguntas, a gente podem perguntar, mas eu finalizo a live. Eu espero que essas informações que eu compartilhei com vocês ajudem vocês a entenderem a importância da nutrição na gestão do paciente com diabetes, né? E se vocês também quiserem me contar as experiências de vocês, quais foram os desafios, as estratégias que vocês usaram, fiquem à vontade. E também vocês sabem que podem contar comigo, mandem no direct para mim as perguntas, as dúvidas. Não esqueçam de estar lá no meu Instagram novo, que lá eu tô compartilhando, até inclusive eu tô fazendo analogias do meu dia a dia com o diabetes para isso se tornar mais fluido para vocês, entendeu? Porque a única coisa que eu quero é que vocês saibam como fazer o manejo nutricional do diabetes, as complicações, e que vocês se tornem referência na cidade de vocês, no local de vocês, ou pelo menos, se vocês têm alguém em casa, apliquem isso na casa de vocês para treinar, tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, a live vai ficar salva, tá bom? Beijo!